Segundou, está no ar seu Feliscast semanal que te coloca de frente com a felicidade e com a realidade também. E no episódio de hoje vamos falar sobre família e as suas contribuições para o nosso processo de saúde mental. Segundou, mais um Feliscast com a Karina Braga aí na sua casa. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, então já me segue, curte, comenta, compartilha e deixa a sua opinião do que você está achando dos conteúdos que a gente está trazendo aqui para você com muito carinho. Gente, falando em família, todos nós temos a nossa constituição familiar. E nem sempre esse contexto familiar vai ser só flores e mar de rosa. Todos nós temos aí os nossos traumas, temos as nossas experiências negativas dentro do nosso contexto familiar. E qual é o impacto da família no nosso processo de equilíbrio, no nosso processo de saúde mental? Será que a nossa inserção familiar ela interfere na forma com a qual eu me apresento? Ela interfere na forma com a qual eu sou? Então hoje eu quero aqui trazer algumas reflexões para vocês, para que vocês consigam se autoavaliar e observar alguns padrões comportamentais que muitas vezes vocês acabam emitindo em decorrência desse ambiente ao qual vocês estão inseridos. Então, o que acontece? Vocês aprendem, a gente chama isso de modelo de aprendizagem, vocês começam a se comportar dessa forma e não conseguem parar esse ciclo. O seu bisavô fazia isso com o seu avô fez isso com seu pai fez isso com você e você jurou de dedinho: quando eu for pai, quando eu for mãe, eu vou ser diferente, eu não vou fazer isso com os meus meninos, eu não vou ser uma mãe assim, eu não vou fazer isso com meu filho. E aí você se pega, eu tenho certeza disso, que muitas vezes você tá lá invalidando, você tá lá punindo, você tá lá às vezes usando até da agressão física e você para, respira, puxa vida, tô fazendo aquilo que fizeram comigo, tô fazendo aquilo que eu disse que eu nunca iria fazer. Os ciclos, os círculos doentios, eles não acontecem só nos relacionamentos amorosos. Eles também acontecem nas nossas relações familiares. E por que é tão difícil a gente se livrar disso? Porque como se livrar de alguém que a gente ama? Como se livrar da minha mãe, Karina? Como se livrar do meu pai? Eles me deram a vida. Não é se livrar, é compreender que existia ali uma relação que não era assertiva, que não era a mais adequada, mas por algum motivo, pelos traumas, pelo modelo de criação deles, foi o que eles tiveram para te dar naquele momento, ressignificar isso e conseguir, a partir da sua linhagem, a partir da sua origem, inserir um modelo de educação, de percepção social diferente do qual você saiu. E eu vejo hoje muitas pessoas não conseguindo quebrar esse ciclo. E isso é motivo para muito adoecimento emocional, psicológico, porque hoje nós temos muitas pessoas que vivem a vida delas tentando provar para esse pai, para essa mãe, que eles tinham razão, que eles estavam certos. E esses modelos antepassados de criação que a gente está mencionando aqui são modelos de muita rigidez, de muita rispidez, ao qual havia pouco contato verbal, pouco diálogo, pouca explicação, pouca inclusão desses membros familiares, desses filhos, dentro de todo esse contexto familiar. E isso é muito adoecedor, porque daí você chega na vida adulta tentando resgatar uma falta de amor que você sente por essas partes e você não consegue viver a sua vida. Você não consegue ser feliz com o marido, com a esposa que você tem, com os filhos que você constituiu,
porque você ainda está tentando consertar da onde você veio. E muitas vezes isso não vai depender só de você. Então, gente, o nosso contexto familiar, ele tem um impacto muito significativo em como eu sou. Muitas vezes eu sou frágil, eu sou insegura, eu sou medrosa, mas porque eu cresci num contexto familiar onde mulher era submissa, mulher não trabalhava fora, mulher tinha que obedecer o marido, mulher era responsável pela educação dos filhos, pela criação dos filhos, mulher não falava. Gente, isso ainda existe. Não existe com a magnitude e intensidade com a qual acontecia há uns anos atrás, mas às vezes isso ainda acontece dentro da nossa convivência familiar. A gente às vezes observa isso no comportamento dos nossos avós, no comportamento dos nossos pais, e às vezes numa intensidade menor, mas a gente reproduz isso no nosso contexto. E se sente até mal por mudar isso, por modificar esse padrão que a minha família vem dando continuidade a isso há tanto tempo, e aí como eu vou ser a pessoa que vou quebrar isso? Então muitas vezes, se eu for avaliar alguns traços emocionais que eu trago, isso não veio do nada. Sempre vamos ter uma proporção genética e uma proporção ambiental. Essa proporção ambiental, ela tem a ver com a minha inserção, aquele meio ao qual eu estava inserida e o quanto isso contribuiu para gravar isso aqui nos meus aspectos psíquicos e também emocionais. A gente aprende a se comportar, a gente aprende a sentir, né? Eu não chego dizendo para todo mundo, ai, como eu gosto de você, como eu te amo, como você é querida, se eu venho de um modelo onde eu não posso falar que eu gosto de ninguém, onde eu já apanhei por fazer isso, que eu tô muito assanhada, muito aparecida. E aí eu vou me fechando, eu vou me travando, eu vou me escondendo. Eu cresci aprendendo que eu tenho que dar conta de tudo, que pedir ajuda, eu sou macho, e meu pai me disse para nunca pedir ajuda para ninguém, porque quem pede ajuda é fraco, é um sinal de fraqueza. Então eu vou acumular um monte de função, mas eu morro sofrendo, mas não peço ajuda. Isso não apareceu aí em você de um dia para o outro. Isso faz parte do modelo familiar. Seu pai é assim, seus irmãos são assim, seus tios são assim. Você ser assim é uma escolha. Você não tem que ser assim. É muito difícil ser saudável hoje, porque todos nós estamos inseridos em contextos familiares com pessoas doentes a longo prazo, em decorrência da criação, em decorrência de sofrimentos emocionais. E a gente adoece junto com elas porque a gente permite que muitas coisas continuem acontecendo e a gente não para, a gente vai seguindo e a gente se permite. Então aconteceu com o seu pai, aconteceu com alguém próximo que fez parte, que é um papel fundamental na sua criação, mas essa não tem que ser a sua realidade. Você não tem que escolher isso para você. Você pode mudar isso. Você pode dizer basta. Se acharem que eu sou fraco, podem achar, mas eu vou pedir ajuda. Eu vou falar, olha, tá demais para mim, não tô dando conta, é muita coisa para eu cuidar. Isso você faz, bora dividir. Ei, eu consigo sim, eu sou capaz sim. Todas as mulheres da minha família têm medo, todas as mulheres da minha família têm complexo de inferioridade, têm baixa autoestima, mas eu consigo, eu vou fazer acontecer, eu vou mudar esse contexto. Se você acreditar nisso, ninguém pode te parar. Não é fácil, eu sei que não é. Eu sei que aí do outro lado você fica me assistindo e falando assim, é fácil, né? É fácil essa psicóloga falar isso. Eu sei que não é fácil, mas nada vai acontecer de diferente com você enquanto você permanecer nesse lugar de espera, sonhando com um dia em que alguém vai te salvar da tua própria história. Você precisa fazer isso por você.
É muito difícil se manter saudável em um ambiente com pessoas adoecidas. Mas se você escolher, eu quero ser feliz, eu quero estar bem comigo mesmo, eu vou fazer o que eu acho que é certo e o que eu preciso fazer. E o que é a primeira coisa que você vai identificar com isso? Você não vai deixar de amar seus familiares, seus pais, só que você vai perceber que quando essas pessoas não mudam, você precisa mudar. Quando essa pessoa não muda, você precisa escolher mudar por você. E o que isso significa? Não vou deixar de amar meu pai, não vou deixar de amar minha mãe, mas eu vou ter o mínimo de contato possível, porque toda vez que eu tenho contato, eu sofro, desperta gatilhos emocionais, eu lembro de coisas horríveis da infância que eu já passei, que eu não quero viver na minha vida adulta. Você vai lá, você vai visitar, você vai confraternizar, só que você não vai ter prazer nisso. E eu vejo muitas pessoas adoecidas porque se cobram ter esse prazer, se cobram ter esse afeto, ter essa intimidade, que não depende só de você, meu querido. O afeto, a intimidade, ela é uma via de mão dupla. Você dá, mas você também precisa receber do outro lado. Tem que estar alinhado esses eixos, tem que ter pontos em comuns, objetivos em comuns, visão de futuro em comum. Como você aí, mulher, homem, que quer crescer, que quer mais, que tem essa visão de mundo, de que você pode conquistar outras coisas, e aí você vem daquele contexto ali onde a pessoa, tudo é difícil, se eu fosse você não deixava isso aí não, isso não vai dar certo, isso não dá dinheiro para ser ninguém, depois ainda eu que vou ter que te sustentar. Quantos de vocês cresceram ouvindo os pais, tesourando os sonhos, tesourando quem você de fato queria ser, e você se permitiu isso, e às vezes até hoje não conseguiu sair dessa função aí, que é o que esperam de você, para ser o que realmente você acha que você pode ser, que é o que você quer ser. Então, meus queridos, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas inserções familiares. Porque todos nós temos pessoas adoecidas no nosso contexto familiares, que não conseguem enxergar isso, que não aderem tratamento, não buscam tratamento, e às vezes a gente adoece junto com elas. Então, por que eu falo do autoconhecimento? Porque quando a gente tem autoconhecimento, a gente sabe aquilo que é da gente, a gente sabe aquilo que é do outro. Aquilo que é do outro você não resolve. Foca naquilo que é teu. E toma muito cuidado para não deixar essa impregnação vir para a tua origem, começar a fazer parte de quem você é e você se tornar uma pessoa tóxica ao ponto daquelas que já fizeram isso com você. Porque é muito comum isso, a gente é destruído e a gente destrói. Eu sou destruído, eu vou lá e destruo e me sinto um pouquinho melhor. Vamos parar esse círculo aí, vamos parar. Seja uma mãe melhor, seja um pai melhor, seja um colega de trabalho melhor, seja uma pessoa melhor para quem convive com você e principalmente para você mesmo. Para isso, para de viver a sua vida tentando provar algo para alguém, para de viver a sua vida tentando atingir, tentando fazer com que alguém te veja e comece a viver a sua vida exclusivamente, inteiramente para você e por você. Deixa eu contar um segredo para vocês. Não existe família perfeita. E por mais que você faça tratamento, por mais que você tenha consciência dos problemas que você não quer repetir, você vai ter problema na família que você vai construir também, porque você não controla a origem que você vai constituir, como vai ser seus filhos, como vai ser a personalidade da sua esposa, do seu companheiro. Você não controla isso. Então, para de querer perfeição e para também de só pontuar as problemáticas que acontecem com todos nós. Mas pergunte-se sempre o que é que você pode extrair de bom, o que de bom você leva com você e aquilo que não é legal que você deixa, e procure acertar naquilo que você considera que não é legal de se fazer, porque não tem nada pior do que
você repetir erros que você já sabe que não é agradável, que não é legal, e você não consegue parar isso, você continua fazendo. Vou dar um exemplo clássico para vocês, um exemplo clássico. E é muito difícil, tá? Porque eu passo por isso. Vocês precisam entender que sempre quando a gente fala de família, por que é tão difícil conviver? Porque na família, todo mundo está em fases diferentes. A criança está lá no início, coitada, é a que mais sofre. O pessoal ali do início da vida adulta está numa fase que é super cobrado, né? Que ele morre de medo de escolher errado, de decepcionar, de se decepcionar. O pessoal ali da vida adulta intermediária, às vezes está frustrado porque ele acha que ele escolheu errado. Às vezes está frustrado porque não dá tempo mais para ele, ou também pode estar feliz porque ele acertou e ele tá uau, né? Fiz a coisa certa. Tem ali a velhice, onde tem o peso ali de lidar com luto, de lidar com várias perdas que já aconteceram ao longo desse, né, de todo esse processo que essa pessoa já passou. Ou seja, pessoal, vocês estão vendo? Então, eu, Karina, no início da minha vida adulta, muitas vezes meu pensamento não vai bater com a minha avó, que está na velhice, não vai bater com meu pai, que está na vida adulta intermediária, não vai bater com meu filho, que está no início. Se eu não entendo isso, que eu estou interagindo com pessoas com percepções, visões diferentes, isso vai ser muito conflituoso, vai ter muita invalidação, eu quero levar minha verdade, desconsidero o outro. E a gente fica num ambiente muito tóxico, muito doentio. Quando nós éramos criança, muitas vezes a gente se dedicou muito para fazer algo para os nossos pais e eles desconsideraram completamente aquilo que a gente fez. Não por crueldade, não porque eles não nos amavam, mas porque, vamos supor, um trabalho, fiz aqui um trabalho, uma colagem e tal, e aí eu, Karina, adulta, se eu olhar aquilo que uma criança, meu filho de 13 anos fez, eu vou olhar e vou falar assim, meu Deus, jamais eu vou entregar isso, tá tudo torto, tudo mal colado, a letra tá, não dá nem para entender direito o que tá escrito, a cola aqui aparecendo, jamais eu vou entregar isso. Mas eu, Karina, eu tenho 32 anos, eu já fiz um trabalho nesse contexto. Eu já produzi um trabalho com essa qualidade de 13 anos um dia na minha vida. Hoje eu não faria esse trabalho, mas por quê? Porque eu já passei por um modelo de experiência que me fez produzir, eu tenho mais bagagem para construir algo diferente hoje. Tenho mais criatividade, já explorei mais isso. Ele só tem 13 anos. Nos 13 anos de vida dele, será que realmente está péssimo isso que ele fez? Será que realmente eu devo olhar e desconsiderar? Será que aquilo não tá bom para mim? Só para mim? Será que para ele, para a idade dele não tá legal? Os colegas vão gostar? A professora vai gostar? Então, se a gente começa a olhar desse jeito, se a gente tira mais essas questões do pessoal e a gente faz esse exercício de se colocar no lugar do outro, a gente evita muito conflito, muita invalidação. E isso tende a contribuir para a nossa saúde mental. Então a família ela tem um impacto muito significativo na nossa saúde mental. E o primeiro passo para buscar essa harmonia é aprender a aceitar as pessoas como elas são e aceitar aquilo que ela tem para nos dar do jeito que ela sabe fazer, sem querer impregnar o meu jeito, só eu sei. Reflitam sobre isso, apliquem isso na vida de vocês. E eu tenho certeza que isso vai trazer uma inundação de felicidade. Esse foi o Feliscast de hoje.